Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Quanto à falta de poder nos discípulos para expulsarem aquele espírito obsessor, a explicação desse fato se nos depara no que lhes disse Jesus. Nas palavras do Mestre está a explicação clara e precisa das causas que os impediam de afastar o espírito mau e muito sofredor que atuava sobre o menino. A fé, alavanca poderosa, capaz como nenhuma outra de levantar o mundo, constitui o único meio de que podereis lançar mão para tal fim. Da fé nasce a prece, e esta, se além de fervorosa e perseverante, vem acompanhada do jejum espiritual, acaba sempre por tocar o espírito culpado, por esclarecer e reencaminhar. Jesus não precisou recorrer à prece, porque puro espírito, espírito perfeito, investido da onipotência sobre os espíritos impuros, sua vida, aquela vida que os homens supunham humana, decorria piedosamente aos olhos do Senhor, e também porque a sua missão era um ato de fé e de amor, uma prece ativa e permanente que o colocava, mesmo posta de lado a sua superioridade espiritual, acima de todos os espíritos, pela força e pela persuasão. Tratai de reconhecer bem a força da prece, de conhecer os extraordinários recursos que podeis auferir dela, atraindo a vós os espíritos protetores da humanidade. A prece, insistimos em dizê-lo mais uma vez, não é o que supondes. Uma reunião de palavras que se repetem todos os dias com determinado fim. Em tais condições, cedo ou tarde, ela se torna maquinal. A prece poderosa, a prece de Jesus são os atos da vida, sempre praticados com o pensamento em Deus, sempre reportados a Deus. É um arroubo contínuo do pensamento a todos os instantes, sejam quais forem as ocupações do momento. É uma aspiração incessantemente dirigida ao Criador, guiando a criatura na prática da verdade, da caridade e do amor, em bem do seu progresso intelectual e moral e do progresso de seus irmãos, aspiração que a liberta das condições humanas, fazendo reinar o espírito sobre tudo o que é matéria. Vamos agora dar-vos algumas explicações especiais. De acordo com a narrativa de Marcos, em seu capítulo 9, versículos 14 e 15, o povo, atraído pela simpatia para junto de Jesus, o esperava, desejoso de vê-lo praticar novo milagre. Os escribas procuravam afastar dali a multidão, lançando a Jesus as mesmas ridículas acusações que hoje vos são atiradas. Em apoio do que diziam para convencê-la, apontavam a tentativa infrutífera que os discípulos haviam feito de curar o menino, mostrando-se impotentes para consegui-lo. Ao chegar Jesus, a massa popular foi presa de forte impressão. Os termos espanto, temor, usados nas traduções dos evangelhos, não exprimem, no que respeita à multidão, o que se passou. Percorreu-a esse frêmito que faz pulsar com força as artérias do homem,
quando pressente que um fato grave vai ocorrer. Foi essa situação indefinível o que pelos termos espanto, temor, se procurou exprimir. Quanto aos escribas, que eram entre os hebreus os sábios, esses pressentiam que Jesus levaria a efeito a libertação do menino. Mas da parte deles, ao pressentimento se misturava na realidade o temor, porque muitos assustava o ascendente cada vez maior do Cristo. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.